Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 6 de julho de 2025, estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 12 e versículo 17 ao versículo 20. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Mas não vos alegreis, contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus hoje diz aos seus enviados: dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus ensina aos seus discípulos que o primeiro anúncio, vejam, o primeiro anúncio do missionário deve ser a paz. Então, lembremos aquilo que a gente fala, amados irmãos, que a gente deve aprender a viver em paz e deixar os outros em paz. Então, e o nosso primeiro anúncio deve ser a paz. São Francisco também, amados irmãos, nos diz: se algo rouba a paz do meu coração, é porque roubou o lugar de Deus. Então, lembremos, que a paz, deve ser o primeiro anúncio, por quê? Porque Deus deve ser colocado no seu lugar. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Assim, amados irmãos e irmãs, recordemos o Evangelho de João, lá no capítulo 20, versículos 19 ao versículo 20. Diz o seguinte: os discípulos, amados irmãos, que eles estavam com as portas fechadas do lugar onde eles se achavam. Justamente por quê? Por medo dos judeus. Então, após a morte de Jesus, e no primeiro domingo, quando Jesus ressuscita, os discípulos estão com medo, então estão todos fugindo. E eles fecham as portas, por quê? Porque estão com medo da perseguição. E Jesus diz, amados irmãos, quando ele põe-se no meio dos discípulos:
a paz esteja convosco. Veja, aquilo que Jesus mandou os discípulos fazer, ele mesmo faz e diz, a paz esteja convosco. Depois, amados irmãos e irmãs, dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Então, é estranho, amados irmãos, aqui, porque Jesus precisa dizer 2 vezes, a paz esteja convosco. Mas por quê? O que está acontecendo? Lembrem o que ele nos falou no Evangelho de hoje. Ele disse o seguinte, se ali houver um amigo da paz, a paz vai repousar sobre ele. Senão, ela volta. Então a gente percebe, a paz voltou. Por quê? Porque os discípulos estavam com o coração cheio de medo, de tristeza, enfim, eles planejavam vingança e quanta coisa ruim deve ter passado pelo coração dos discípulos. Mas aí, quando eles veem o Senhor, então a alegria entra no coração. Vejam, quando Jesus mostra o lado e as mãos, então eles se alegram. Por quê? Porque agora aquela ideia de morte saiu do coração deles e entrou agora a vida. Tanto que eles se alegraram por verem o Senhor. E aí, amados irmãos, vem o momento que Jesus disse pela 2ª vez, a paz esteja convosco. E assim, amados irmãos, percebamos, os discípulos precisam receber a paz 2 vezes, pois os seus corações ainda estavam cheios de medo. Somente depois que a alegria e a paz, vejam, entrou primeiro a alegria, então Jesus disse a 2ª vez, a paz esteja convosco. E aí então, amados irmãos, depois que tem alegria e tem paz no coração, eles recebem mais uma vez, né? Eles recebem um outro anúncio. Jesus diz, recebei o Espírito Santo. Então, a gente só vai lembrar, amados irmãos, o Espírito Santo só vai permanecer no coração onde existe paz e alegria. Então, amados irmãos, que a gente faça todo esse esforço. Lembre, nós celebramos tantas coisas nos últimos dias. Para quê? Para conservar o nosso coração cheio de amor, cheio de paz, cheio de perdão, né? E assim poder ter sempre o Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo, amados irmãos, não vai permanecer num coração onde não existe paz. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.